Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio dessa minissérie Passaporte OAB 2022. Isso mesmo, 2022 começou e nós já temos que buscar a OAB. Então, Passaporte OAB 2022 é essa minissérie com 10 episódios que serão lançados todos os dias às 18 horas, mostrando como ser aprovado em 2022 no exame de ordem. Eu sou o professor Bruno Klippel e estarei com vocês ao longo desses 10 episódios. Neste primeiro, nós vamos falar sobre 5 vilões que podem te atrapalhar a passar na OAB em 2022. Eu vou mostrar como você irá superá-los. Esse é o mais importante. Então, reuni aqui, na minha folhinha 5 vilões e como nós vamos fazer para vencê-los. Então acompanhe esta nossa minissérie. Eu falei que são 10 episódios, 10 capítulos, todos os dias sendo postados às 18 horas. Então vamos lá, primeiro vilão que pode te atrapalhar a ser aprovado na prova da OAB, desorganização nos estudos. Esse é um grande vilão, a desorganização nos estudos. O que acontece com muitos alunos? Eu já estou aqui trabalhando com OAB há quase 20 anos, então o que eu, durante todo esse tempo, verifiquei em relação à desorganização? Tem muitos alunos que estudam para a primeira ou segunda fase da OAB sem um método, sem um cronograma, pegando matérias soltas para estudo. Não, esse é o grande erro. Vejam que se eu gosto de trabalho, de processo do trabalho e não tenho um cronograma certo de estudos, a tendência é ficar estudando mais essas matérias. Eu não gosto, por exemplo, de penal, de processo penal, aí estudo só um pouquinho ou não estudo. Não, isso eu não posso fazer. Eu tenho que ter um cronograma, uma organização que me force a estudar todas as matérias. Claro, se nós estamos aqui na prática trabalhista, o estudo de direito, de processo do trabalho é primordial, é fundamental. Mas nós não podemos focar apenas naquilo que gostamos. A gente não pode simplesmente estudar aquela matéria preferida ou sair especificamente para a segunda fase da OAB escrevendo qualquer peça, fazendo qualquer questão discursiva de forma nenhuma. Essa desorganização vai fazer com que você perca tempo de estudos. Estamos falando aqui num período apertado para estudar para a segunda fase da OAB. A gente não pode perder tempo, mas essa desorganização vai fazer com que você perca tempo, vai fazer com que você fique cada vez mais ansioso, cada vez mais ansiosa, o que não é o ideal. O que vai fazer, que vai gerar um estresse para você que vai te atrapalhar no dia da prova. Pode ter certeza. Se você chegar ansioso demais, tenso demais no dia da prova, o que vai começar a acontecer? Branco. Você vai ter branco. Você vai ficar nervoso, vai começar a suar, não vai conseguir raciocinar. Então a desorganização é um grande vilão. Como vencê-lo? Através de um cronograma de estudo, mostrando o que estudar a cada dia. Para a segunda fase da OAB, realizar a peça X hoje, a peça Y amanhã, fazer um simulado, fazer uma revisão da matéria de salário e remuneração, por exemplo. Essa organização é fundamental no nosso estudo aqui da OAB. Segundo vilão, meus amigos, desconhecimento da prova e da banca FGV. Você não pode ir para a prova de segunda fase da OAB sem conhecer o formato, a forma de cobrança. Imagine o seguinte, eu fiz a minha inscrição para a segunda fase da OAB em prática trabalhista. Então fiz a inscrição para a primeira fase, a segunda fase em prática trabalhista. Se eu não analisar as provas, se eu não pegar as provas anteriores, eu posso aqui está comprometendo o meu estudo. Por que isso daqui, Bruno? Porque existe um padrão. Se nós pegarmos as provas de prática trabalhista da OAB, nós vamos ver um padrão. Elas são parecidas.
Óbvio que não são iguais, mas existe um padrão. Muitas vezes, temas são trazidos em 2 ou mais provas. Peças, nós já tivemos peças bem parecidas entre provas. 5 provas depois veio uma questão, uma peça muito parecida com a anterior. Então eu tenho que conhecer a prova, eu tenho que conhecer a banca FGV, isso vai fazer com que nós tenhamos um aproveitamento muito maior e uma tranquilidade muito maior na hora da prova. De acontecer o seguinte, você abrir a prova, começar a ler e falar, opa, eu já vi essa questão. Repetir essa questão. Então, percebam que um grande vilão é desconhecer a banca, a prova. É por isso que nós, no estudo, a gente pega as questões anteriores, pega algumas provas anteriores, pega, por exemplo, 2 provas com petição inicial, 2 provas com RO, 2 provas com contestação, para mostrar para vocês como que a FGV cobra, o que ela cobra, essa que é a ideia principal, isso que é importante. Terceiro vilão, meus amigos, e vamos derrotar todos eles. Pode anotar. Terceiro vilão, estudar apenas peças, redigir apenas peças, não fazendo revisão de teoria. Tiro no pé, pessoal. A grande preocupação, eu sei disso daqui, a grande preocupação de vocês que vão fazer a prova da OAB é com a peça, é claro. Tanto que a questão que mais chega para mim é, Bruno, que peça que você acha que vai cair? Ninguém nunca pergunta sobre discursivas. Só pergunta qual vai ser a peça, qual é a peça, o que você acha, qual vai ser a peça. Só que o que acontece? Eu não posso chegar na prova sabendo redigir a peça, sabendo o esqueleto da peça, mas sem ter feito uma boa revisão da matéria, de direito material. Não adianta nada eu saber a forma, o esqueleto, o esquema de uma petição inicial e não saber direito do trabalho. Isso vai fazer com que eu não consiga identificar as teses na minha peça. Eu não vou saber o erro. O que está errado aqui na sentença que eu tenho que recorrer? O que está errado aqui que era realizado pelo empregador que eu tenho que pedir na minha petição inicial? O que está errado aqui nessa petição inicial para eu me defender na contestação? Se eu não fiz uma revisão da teoria do direito material, eu tenho aqui um grande vilão. Então, estudem direito material, façam essa revisão, não se preocupem apenas com peça, até mesmo porque eu sempre falo o seguinte, peça e discursivas têm a mesma pontuação, têm o mesmo peso, 5 pontos. A gente pensa só em peça e acaba negligenciando as discursivas. Mas eu sempre falo o seguinte, se eu fizer uma peça maravilhosa, 5, e zerar ou for muito mal nas discursivas, eu reprovo. Enquanto que, se eu for mais ou menos na peça, tirar uns 3, for mais ou menos nas discursivas, tirar outros 3, eu estou aprovado. Então a gente tem que ter esse equilíbrio aqui. Por isso que a gente não pode estudar apenas peça. Não façam isso. Vamos lá, quarto vilão, coloquei, não fazer simulados. Tem gente que vai para a prova da OAB sem ter feito um simulado sequer. Isso é extremamente perigoso. Porque no simulado, você, aluno, vai treinar a identificação da peça. Você vai treinar as respostas, como responder as questões discursivas. Vai treinar como identificar as teses a serem tratadas na peça processual. Fora que o simulado ele tem um ponto muito importante aqui, que é a gestão do tempo. No simulado, eu tenho ali uma peça e 4 questões discursivas. Se eu faço vários simulados, eu sei se eu estou gastando muito tempo com a peça, se eu estou gastando muito tempo com as discursivas, está dando tempo de fazer a prova tranquilo, não está dando tempo e eu tenho que agilizar.
Então a gestão do tempo, ela vai se fazer presente quando eu estiver realizando um simulado. Depois, quinto vilão que pode te atrapalhar, que pode te impedir de ser aprovado em 2022 no exame de ordem. Olha aqui, ó, não gerir corretamente o tempo da prova. Então, um está interligado ao outro. A gestão do tempo da prova é fundamental. Como é que você pode fazer a gestão desse tempo? Você pensa o seguinte, são 5 horas de prova, peça e discursivas. Peça e discursivas, elas têm o mesmo peso, 5 pontos. Ok? Dei até o exemplo já ali do camarada que arrebenta na peça, se afunda na discursiva, aquele que vai mais ou menos nas duas e passa. Então vejam, eu tenho 2 partes da prova com o mesmo peso, com a mesma pontuação. Então, pela lógica, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o tempo. Então são 5 horas, vamos dividir o tempo. Vamos colocar 2 horas e meia para as discursivas, 2 horas e meia para as peças. Ah, Bruno, mas a peça a gente gasta um pouco mais de tempo. Perfeito. Coloque no máximo 3 horas para a peça, 2 horas para as discursivas. 2 horas para as discursivas representa 30 minutos para cada uma delas. 15 minutos para a letra A, 15 minutos para a letra B. Ou seja, não é tanto tempo assim. Por isso que a gente não pode colocar 3 horas e meia para a peça. Não, é perigoso. Coloque no máximo 3 horas para a peça, 2 horas para as discursivas. Tá bom, meus amigos? Ó, então 5 vilões, como vencê-los. Convido você para o nosso vídeo de amanhã. Vamos aqui no episódio 2 falar sobre, olha aqui que tema interessante, para amanhã, 7 passos para você que vai passar na OAB, 7 pontos que o estudante ou graduado deveria saber para passar na prova da OAB. Então, te convido, amanhã, mesmo horário, teremos postagem todos os dias às 18 horas. Um abração e vamos carimbar esse passaporte para a OAB 2022.